municipal e estadual em relação ao seu gênero musical. Eu acabei que eu falei também na primeira questão, né, sobre isso. Não há incentivo da maneira como deveria. O que eu vejo em Feira de Santana são alguns agentes culturais, algumas personas, agentes culturais, fazendo a correria sozinho, como todo mundo sempre fez. A questão é que agora é institucionalizado, né? A questão é que agora existe um ofício, existe um edital. Antes podia até existir, mas não sabíamos, né? A questão só mudou o produtor musical, o agente cultural de Feira de Santana mudou, se especializou no caso. Alguns agentes de feira, algumas pessoas de feira começaram a entender que há um caminho que guia até esse apoio financeiro pelo Estado ou pelo município. E antes não se tinha esse conhecimento, ou se tivessem esse conhecimento, não sabiam como chegar lá. E hoje em dia já se sabe, né? Já se sabe como chegar lá. Que é o caso do pessoal do Feira Coletivo, do Feira Noise, que eles trabalham muito com editais, isso é muito importante, esse incentivo é importante. E respondendo a questão, de acordo com o meu conhecimento sobre a cena rock de feira, não havia incentivo municipal e ou estadual para o rock feirense. Malmente para a música feirense, quiçá o rock. O que havia eram festivais bancados pela prefeitura, pelo estado, como Quinta na Praça, Vozes da Terra, mas não eram festivais voltados a bandas, né? Eram festivais voltados a artistas de carreira solo e de outros estilos que não rock. Então, o que eu tenho notado desses últimos 15 anos é um avanço absurdo, muito bom, em relação à gestão cultural em Feira de Santana. Eu acho que as pessoas estão se inserindo mais na cena, sabe? Estão adentrando mais na máquina, como funciona essa máquina da produção de eventos. E é muito louvável, eu agradeço, porque eu tive a oportunidade de participar de alguns festivais realizados através de leis de incentivo à cultura e editais ganhos por pessoas em feira, que foram muito bons. Eu tenho como um dos melhores festivais que eu já vi na cidade, como o Feira Noise de 2018, por exemplo. Eu achei um absurdo de bom, foi impecável, assim, sabe, em questão de pessoal, em questão de gestão, em questão de realização do evento, foi impecável. E é isso. Quarta questão, onde e com que frequência aconteciam os shows? Acho que eu já respondi tudo também. O bom é que eu respondi tudo, aí só vou dificultar o trabalho da editora. Mas acontecia na EBADES, né, o TERP Feirense, que quando dava muita gente, o chão, com o pessoal bangueando, batendo cabeça, o chão ele ficava, era no primeiro andar, né, um prédio antigo de feira, o chão ficava tremendo. Teve um show do Garotos Podres lá, que lotou. Eu não sei quantas pessoas foram, mas foi muita gente. E nesse evento do Garotos Podres, todo mundo ficou com medo do piso ceder, porque tremia, balançava. E shows memoráveis, né, o TERP, muitos shows, muitos festivais realizados por Rainha, que investiu muito tempo na cena rock de feira. Nesse meado assim, de 2005, por aí, ele estava bem forte na cena. E a frequência não era tão grande. A frequência era, de 2 em 2 meses. E olha lá, talvez de 3 em 3. Mas acontecia. Eventos menores, showzinhos, pocket shows e tal, aconteciam mais frequentemente. Mas eventos maiores, festivais de rock, com várias bandas e tal, shows maiores, aconteciam com essa frequência aí, trimestralmente ou bimestralmente. Pergunta 5. Quais são suas expectativas para o futuro do cenário do rock alternativo em Feira de Santana? Bem, eu acabei que não falei tanto sobre LPs compactos, né, que foi a proposta sugerida por Débora. Mas a gente participou disso tudo, tá, gente? A LPs compactos realizou eventos, a LPs compactos andou pela cidade toda colando cartaz. E
quando eu digo LPs compactos, eu digo a banda toda mesmo. A LPs compactos comprava os equipamentos, na época era melhor comprar do que alugar, a gente comprava os equipamentos sonoros pra gente poder fazer os shows. A gente comprava caixas Watson, aquelas caixas horríveis, mas que serviam muito pra gente fazer o que a gente tinha pra fazer no momento. E a gente investia, o vocalista tinha o apoio do pai dele que comprava os equipamentos para poder ajudar. E a gente metia as caras mesmo, sabe? Então a LPs Compactos fez parte disso tudo aí, de toda essa cena rock, que na minha opinião eu não vivia antes, obviamente, era uma criança, mas na minha opinião foi o melhor momento assim de feira como cidade do rock, cidade com rock. Eu acho que foi o melhor momento. Apesar de ter muita precariedade, coisa que hoje não há mais tanta, entendeu? Mas assim, eu não sei se é um sorobatismo meu, eu não sei se é uma saudade, se eu tô saudosista demais. Mas, certamente, pra mim, eu tenho muito mais apego emocional com aquela época e com a LPs Compactos e com tudo que eu vivi do que com o meu projeto futuro, que foi Stephen Ulrich Band e tal. Talvez porque no Stephen Ulrich Band eu já vi mais a realidade das coisas, nua e crua, e eu já estava meio que calejado. E na LPs Compactos eu era uma criança, basicamente. Eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, sabe? No auge da LP. E tudo pra mim era mágico. Vamos viajar para Salvador para tocar no World Bar, que é um bar pequeno, minúsculo na Barra, um bar que tinha na Barra. E aquilo pra mim era como se eu estivesse indo para uma turnê em Osaka, sabe? A proporção era essa, eu achava uma maravilha. Mas a gente participou como produtor cultural, a gente participou como banda, a gente participou como público, a gente participou como todos, eu já sentei em todas as cadeirinhas já. Eu posso falar com propriedade que só tem melhorado a questão do público, a questão do apoio, da presença do público, ainda que não é suficiente, eu vou bater nessa tecla até me satisfazer. Pode ser muito melhor, essa é a questão. Pode ser muito melhor em público, pode ser muito melhor em apoio, incentivo, com leis de incentivo à cultura, tanto estaduais quanto municipais. Pode ser muito melhor em relação a bandas, que eu toquei pouco nesse assunto aqui, mas nada cai do céu, gente. Nada cai do céu. Se você ficar esperando parado, você não vai conseguir conquistar nada em sua vida. E eu vejo muitas bandas meio que não se esforçando como poderiam para se profissionalizar, para fazer o seu material da melhor maneira, sabe? Para se dedicar a um projeto da maneira como poderia. E como deveria, eu acho, né? Já que você está com uma banda, você tem um propósito de levar essa mensagem a um público que leve da melhor maneira. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei muito. Eu peço desculpas novamente a Débora pela demora em entregar. Estou gravando na correria, já vou cuidar do menino. Estou gravando no quarto dele aqui. E é isso, foi um prazer atendê-los. Precisando de qualquer depoimento. Eu estou ficando velho. Quando vai ficando velho, a gente vai entendendo melhor da vida. A gente vai lembrando também de algumas coisas. E esse papo poderia durar horas aqui, de verdade. A gente poderia ficar aqui até anoitecer. Estou gravando 1h30 da tarde isso aqui. Porque é muito assunto. Eu tentei falar de uma maneira mais superficial. Eu não fui em tal banda ou em tal evento especificamente, justamente para vocês terem uma ideia do todo. Mas se fosse para aprofundar alguma coisa, teria muito também a falar. E LPs Compactos, só para finalizar, para talvez você use isso até no início da edição. Meu nome é Stephen Ulrich, eu fui baixista, fundador da banda LPs Compactos, que era uma banda que tocava músicas sessentistas, Jovem Guarda. A gente começamos com covers, fazendo um show. O primeiro show da gente foi lá em casa, lá no quintal de minha casa. E da casa da minha mãe atualmente, né? E
depois que a gente começou a explorar as canções, as composições de Renato Arnum, que era o guitarrista base da banda, que é o meu pai. Então eu tive essa experiência de participar de uma banda de rock and roll com o meu pai, eu com entre 12 e 17 anos, que foi o período que durou, e meu pai com o dobro da minha idade, ou até mais, bem mais. E foi uma experiência bem legal. As músicas de meu pai, modéstia à parte, de Renato Arnum, são... Modéstia à parte eu digo porque ele é meu pai, né? São geniais algumas, eu creio. Eu vejo muita qualidade de texto, muita qualidade de harmonias nas músicas dele. E o vocalista, Zé Mário, que também é um ícone de feira, né? Atualmente ele está na Papel Carbono, que é uma banda cover, especializada em fazer covers